Olá! No Justiça Legal desta semana, você vai conferir uma reportagem sobre o projeto Cidades Invisíveis, uma iniciativa social que busca inserir comunidades da Grande Florianópolis no universo da arte. Veja também como foi o bate-papo da nossa equipe com a juíza Sônia Eunice Odalski, coordenadora dos magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina, que falou, entre outros assuntos, sobre os desafios da gestão. No quadro Entrevista, recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, José Antônio Daltoé César, que conversa com a gente sobre depoimento sem dano. E a partir de agora, você acompanha como foram as aulas do Módulo Nacional de Formação Inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, que aconteceu na sede da Academia Judicial em Florianópolis. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados realizou na capital catarinense a 4ª edição de 2017 do Módulo Nacional da Formação Inicial. Pela própria Constituição, o magistrado, assim que se faz juiz, ele deve fazer um curso de formação inicial para se preparar para o exercício da magistratura. De acordo com as diretrizes da Infam, nós temos uma visão no sentido de que o juiz é um agente de transformação social e que ele deve, nas suas atividades, impingir uma política de humanismo, de gerar suas decisões de acordo com o humanismo e com a ética. Durante 5 dias, por 40 horas, 16 novos juízes substitutos recém-ingressos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina participaram de aulas com foco humanístico, abordando temas sociais como ética, sistema carcerário, depoimento especial, entre outros. Esse curso do módulo nacional, eu creio que ele é muito importante para todos os recém-ingressados na magistratura como uma forma de aperfeiçoamento e aprimoramento da atividade do juiz, principalmente do juiz substituto agora, que a gente vai encontrar muitas dificuldades no início da carreira. Então, esses aspectos de políticas públicas, igualdade racial e a própria experiência dos formadores vão servir como uma base sólida para a nossa atividade. Os professores que ministraram o curso são magistrados que atuam em diferentes áreas do direito em todo o Brasil e integram os formadores da Infam. Eu sou uma juíza que tenho quase 30 anos na magistratura. O que é que acontecia naquela época? Nós entrávamos e não tínhamos nenhuma formação mais específica. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o módulo nacional, o que é que se quer? Quer quebrar os paradigmas e trazer o magistrado para a sua realidade. Essa realidade é uma intersubjetividade. É também um encontro da interdisciplinariedade. O direito não está sozinho. Então, nós aprendemos a compreender tudo no contexto geral que está à nossas voltas. A magistratura, a arte de julgar, mas também a arte de ouvir, a arte de construir o próximo e ser construído. Eis a nova cara da magistratura. Essa magistratura que vai efetivamente ao seu povo, à sua população, aos seus jurisdicionados e dela absorve aquilo que é necessário para a arte de julgar. É muito importante esse módulo nacional porque ele cuida de disciplinas mais ligadas à humanização da justiça. E é uma forma assim que a Infam tem, a Escola Nacional de Formação de Magistrados, de uniformizar determinados pontos que são fundamentais para o exercício da magistratura atual. Hoje nós temos no exercício da magistratura, ela é um pouco diferente de muitos anos atrás, porque hoje nós temos os componentes que devem ser observados pelos juízes, principalmente no aspecto ligado ao compromisso que a justiça tem com o ser humano. E esse módulo nacional, ele cuida de disciplinas essencialmente que tratam disso. Os nossos juízes já tiveram um curso de 680 horas e que tiveram todo tipo de disciplina técnica, algumas ligadas ao campo humanístico também, mas hoje é a Infam fechando, coroando todo esse trabalho, de modo que depois da semana, esses magistrados, depois de 4 meses conosco, vão para as comarcas distribuir justiça. Ela foi a primeira mulher a assumir o cargo de coordenação de magistrados do Poder Judiciário de Santa Catarina e desde 2016 está à frente desta coordenadoria, que, entre outras atividades, exerce a função de servir como um elo entre os magistrados da ativa e aposentados com a presidência do Tribunal de Justiça. E a nossa equipe conversou com ela, com a juíza Sônia Eunice Odalski, que falou, entre outros assuntos, dos desafios da gestão. Confira.
maior desafio é a mudança. Que você está na atividade jurisdicional e, de repente, você está numa atividade totalmente administrativa. Então, assim, a dinâmica é diferente, mas o ânimo, assim, da profissão é o mesmo. Ao contrário, assim, da atividade jurisdicional, você chega e tem lá todos aqueles processos já te esperando ali, né? Você já vai para casa pensando neles. Aqui não, eu chego e daí sim as coisas acontecem, então elas são resolvidas instantaneamente. Acho que, assim, você tem que fazer com que a atividade jurisdicional aconteça. Então, é todo um elo entre a magistratura e a presidência. Então, resolver qualquer percalço que ocorra na atividade jurisdicional. Então, assim, tem que ser uma coisa na hora ou alguma outra coisa que leve um pouco mais de tempo, mas é tudo muito dinâmico, é muito rápido. Você tem que resolver meio que imediatamente, porque sempre visando a atividade fim. É sempre um ar novo, né? Depois, tenho quase 20 anos, já tenho 20 anos de Poder Judiciário, mas de magistratura estou entrando no 14º ano. Então, daí é uma atividade totalmente nova. Até já trabalhei na presidência em 1998, mas como servidora na época, né? Então, agora é todo um outro lado. O surgimento de mulheres agora nessas atividades é uma consequência, né? Os quadros têm aumentado o número de mulheres sempre, né? Então, o que era, quando eu ingressei na magistratura, o que está sendo hoje esse número já está bem mais expressivo, então é uma consequência natural, né? Então, assim, quanto ao estar agora nesse meio, como eu já trabalhei muitos anos com desembargador, então me parece natural. Não só pela atividade, né? Mas pelo contato, pelo elo que eu já tinha com ele. Minha última comarca antes da Grande Florianópolis tinha sido Itapema, daí fui promovida em julho, assumi em agosto. Então veio toda essa questão de eu estar finalmente onde eu queria estar, né, que era na Grande Florianópolis, onde está minha família. E daí depois, então eu tive esse retorno primeiro à família, depois o retorno a trabalhar com os desembargador Torres. Então foi um momento muito especial para mim. E essa nova atividade também veio coroar toda a carreira, né? Que você vai para outras cidades e tal, se afasta, é muito aprendizado. Então, assim, você conhece profundamente a magistratura e daí agora eu posso atuar em favor dela. Então, isso foi muito gratificante. E agora chegou a hora do quadro Isso é Legal. Vamos dar uma pausa nas notícias do Judiciário Catarinense para falar dessa iniciativa que propõe um olhar mais humanizado sobre as comunidades de baixa renda da Grande Florianópolis. É o projeto Cidades Invisíveis. Confira. O Cidades Invisíveis é um projeto que busca mostrar a realidade social de áreas carentes da Grande Florianópolis por meio da fotografia. A ideia partiu do Samuel em 2012, quando teve a iniciativa de transformar imagens do cotidiano das comunidades que visitava em quadros e estampas de camisetas. O objetivo era reverter o dinheiro da venda desses produtos em recursos para os moradores dos locais. Para isso, ele convidou artistas plásticos que fizessem interpretações de suas fotos. O resultado foi obras como a da estampa desta camiseta, que mostra a releitura de um registro de Fabiola. O Samuel um dia estava passando por aqui e viu a minha menina aqui na porta parada assim. Daí ele bem assim, ela tem um jeito de ser modelo, posso tirar uma foto dela? Eu disse, não, pode. Daí ele tirou a foto, levou no grupo deles, né? E daí eles botaram em cima da mesa, eles disseram, vamos fazer uma camiseta dela, porque é um rosto bonito e tem a cicatriz. E vamos fazer, no lugar da cicatriz ali, vamos fazer um desenho. Daí quando ele me contou, ele disse, Maria, vai ficar bem bonita, né, a camiseta, não, vamos fazer da Fabiola. Tu autoriza a fazer? Daí eu disse, não, autoriza, daí assinei, né. Ele disse, não, vamos fazer uma camiseta dela, daí não vou dar pra ti. Daí logo ele fez e trouxe pra mim também. Com o tempo, além das camisetas, o Cidades Invisíveis passou a desenvolver também outras ações. A gente começou a acreditar que essas pessoas, elas precisam desenvolver a cultura delas, a cidadania delas, e a gente podia, como projeto, ajudar a construir esse caminho para elas. Então, a pobreza não é uma condição inerente ao ser humano, a pobreza é uma condição imposta, é uma condição histórica. E a pessoa só vai sair dessa condição de pobreza se, de alguma forma, o Estado, ou empresas privadas, ou pessoas físicas, de alguma forma, ajude a construir um caminho para elas, né? Ajude a construir oportunidades. E esses nossos programas são feitos para elas
chegar a informação até elas, chegar a cultura, para elas gerarem a cidadania delas, gerarem a educação delas, e a partir disso elas conseguirem dar um salto na busca da dignidade delas. A Kombi Cultural é um exemplo disso. Ela foi planejada e pensada para levar de forma itinerante diversas formas de arte, como fotografia, literatura e cinema para dentro das comunidades. A nossa Kombi ela foi adquirida no final de 2015 e a ideia sempre foi desenvolver uma unidade móvel de cultura. Então, por meio da Kombi, a gente ter inclusão social e cultural, por meio da fotografia, do cinema e da literatura. E esse ano a gente conseguiu, só que sempre correndo atrás de verba, correndo atrás de venda de produtos para conseguir ter uma receita. Então ela ainda era uma Kombi para levar doações. E a gente conseguiu no último mês finalizar ela, então a gente está com toda a parte de prateleiras prontas, com os livros. A gente já comprou uma impressora portátil para fazer as oficinas de fotografia e só está faltando agora o projetor para poder passar os filmes na comunidade. Mas a ideia da Kombi é uma ideia de ser inclusiva, né? Levar a cultura até essas comunidades. Então, trazer o direito à cidade, né? Que em tese eles deveriam ter, do acesso a poder ir no teatro, de um museu, de cinema, que é tão, para mim, é tão fácil, né? E tão acessível para muita gente, e que para eles é tão distante. Então, a ideia da Kombi é aproximar a cultura no universo deles. Outra ação que o Cidades Invisíveis vem realizando é na área de moradia social. Esta Praçaí, que leva o nome do projeto, é uma dessas iniciativas. Na comunidade Frei Damião, na Grande Florianópolis, antes da construção do espaço, não existia nenhuma área destinada para as crianças brincarem. Essa foi a primeira praça pública de lazer do local, construída com o apoio de empresas privadas e do programa Bem Viver do Ministério Público Federal de Santa Catarina. Ficou um espaço mais de segurança, né? Um espaço mais para criança mesmo, para idoso. Chega às 10 horas da noite, tem coisa que nunca tinha aqui na frente. É senhor, senhora sentada aqui, vendo as crianças brincar. Tem gente de fora, entra aqui na comunidade e a gente se sente mais seguro, porque a praça é iluminada, né? Chega à noite, é 10 horas, 11 horas, as crianças estão aqui brincando. Aí, nossa visão aqui, quem chega aqui já viu outra visão na nossa comunidade. Chega aqui sempre foi mal falada, né? Chega à noite é tudo escuridão, agora chega aqui é tudo claro. Já deu uma clareada em todas as casas aqui também. Transformar a realidade dos lugares por onde passa. Esse é o principal objetivo do projeto Cidades Invisíveis, que tem atuado nas comunidades Vila Aparecida, Monte Cristo e Frei Damião, na Grande Florianópolis. Para ajudar, é fácil. Acesse o site, é www.projetocidadesInvisíveis.com.br. Lá tem os nossos produtos, tem as camisetas, a gente tem outros acessórios também. Tem o que a gente faz, então quem quiser descobrir mais quais são os nossos programas, quais são as nossas ações sociais, entra no site também. E o Instagram, que é Projeto das Invisíveis. O Instagram, pelo próprio objetivo dele, ele é mais imediato, ele é mais real, ele é mais concreto, ele é mais instantâneo. Então lá sempre a gente posta tudo que a gente está fazendo, as nossas visitas. Então tanto o site como o Instagram tem acesso direto com a gente, tem nossos contatos, tem nosso e-mail, tem as nossas camisetas, tem os produtos, tem as ações sociais. Então, ou pelo site ou pelo Instagram, vai ter contato direto tanto com os produtos como as ações e com a gente também, quem quiser ser voluntário. É um projeto que está de portas abertas, a gente tem uma rede de mais de 100 voluntários de todas as áreas, área arquitetura, saúde, de tudo. A gente tem vários grupos de voluntários que nas ações nos ajudam com amor e a gente só precisa disso nas ações. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, nós recebemos o desembargador José Antônio Daltoés César, magistrado do Tribunal do Rio Grande do Sul, que veio conversar com a gente sobre o tema Depoimento Sem Dano. Logo depois do intervalo, voltamos já já. Nosso convidado do quadro Entrevista de hoje é o desembargador do Rio Grande do Sul, José Antônio Daltoés César, que fala conosco sobre depoimento especial, ou como ele próprio denomina, depoimento sem dano, que é uma alternativa para inquirir crianças e adolescentes em processos judiciais. Olá, desembargador. Eu começo perguntando para o senhor como se deu a implantação do depoimento especial no sistema judicial brasileiro. A primeira experiência ela ocorreu no ano de 2003.
Na época eu era juiz da infância e da juventude em Porto Alegre, já tinha passado por experiências negativas nessa prática no sistema de justiça quando eu estava no interior do estado, e surgiu uma oportunidade em que eu tive que ouvir uma menina muito pequena e ela extremamente constrangida dentro da sala de audiência. Eu cheguei à conclusão que aquele ambiente não era favorável para que o depoimento fosse prestado, que tinha que buscar uma outra alternativa. Era uma época em que estavam começando a aparecer nas construções essas câmeras de garagem, de segurança, e eu fiz uma consulta se dava para ligar um som junto a elas, então nós montamos uma sala separada, falamos com os nossos técnicos e a partir dali nós começamos e ele foi melhorando, descobrimos que outros lugares do mundo já faziam com técnica semelhante. Em 2004 o Tribunal de Justiça comprou um equipamento melhor para Porto Alegre e desde então tem evoluído bastante esse trabalho. O senhor é um dos grandes motivadores desse processo no Brasil. Qual a principal vantagem do depoimento sem dano? Existe um monte de preconceito em relação... Muitos juízes, inclusive, pensam que fazem os depoimentos melhor do que através da técnica do depoimento especial, que esse é o nome que o CNJ deu pela recomendação número 33 de 2010. Ele é mais trabalhoso, ele é mais demorado, mas ele cria um ambiente muito mais acolhedor para aquela criança ou adolescente que foi vítima, às vezes, de uma violência muito grave e que tem dificuldade de falar, até porque ela passou por outros lugares, passou pela polícia, pelo Conselho Tutelar, pelo sistema de saúde, sistema de educação, sabe-se lá quantos lugares teve que falar, e ainda vai ter que falar para o sistema de justiça. Então, as principais vantagens é um registro rigoroso da entrevista, porque quando a pessoa é condenada, ela não é condenada pelo juiz de primeiro grau. Os desembargadores vão ter que olhar esse depoimento e ver um depoimento escrito e um depoimento feito por essa técnica. Eu atualmente sou desembargador, eu sei da diferença abissal. A criança e o adolescente são respeitados na sua intimidade. A técnica é já comprovada mundialmente como adequada e isso determina, sem dúvida alguma, uma prova de muito melhor qualidade no processo onde ela está sendo ouvida. E por que ele é ainda pouco usual no país? São vários motivos. Primeiro, um desconhecimento acadêmico, porque as próprias faculdades de Direito, de Psicologia, de Serviço Social, de Medicina, ignoram essa possibilidade, enquanto em outros países eles já estão ensinando isso, né? Então, falta conhecimento acadêmico. Há uma resistência, um preconceito de que isso venha a virar uma fábrica de condenações. E é um equívoco, as pessoas não viram que os depoimentos tradicionais e os depoimentos especiais, eles não têm muita diferença no nível de condenação. O que tem sim é um respeito, uma qualidade que a vítima vai ser melhor escutada naquela ocasião. Eu atribuo principalmente ao desconhecimento e à falta de estudo por parte dos profissionais que têm que ouvir crianças e adolescentes. Isso em qualquer área, né? Na área da saúde, na área da educação e também no sistema de justiça. Que danos um depoimento sem os cuidados especiais pode trazer para a criança ou para o adolescente que precise passar por esse processo? Os mais significativos. Primeiro, que existe em termos de mundo uma estatística, não tem como fazer uma estimativa, não uma estatística de que apenas 10% das pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual consigam revelar. 90% delas nunca vai revelar. Leva isso para a sua vida, para a sua morte e não vai revelar. Esses 10% têm muita dificuldade em revelar. Por quê? Porque a maior parte das agressões são feitas no ambiente familiar e de pessoas conhecidas. 90% são familiares e conhecidos da criança. Isso cria dificuldade para ela. Então, por que ela não fala? Ela não quer prejudicar a pessoa, ela tem medo que não acreditem nela, ela está sendo ameaçada, várias razões. Quando ela supera, esses 10% superam essa dificuldade de falar, a gente não ouvir, ou a gente ouvir mal, é como puxar o tapete dessa pessoa. Eu acreditei que alguém ia me ouvir, ia acreditar no que eu falei e simplesmente não. Então, isso cria dificuldade, a falta de responsabilização de quem
praticou isso com ela pode ficar deprimida, ela pode ter vários fatores na vida adulta, inclusive no campo da sexualidade, se ela não for bem recebida naquela ocasião. A intenção desse tipo de depoimento é se aproximar o mais perto possível da verdade dos fatos ou manter a integridade do depoente? Não resta a menor dúvida que a principal intenção é zelar para que a criança e o adolescente tenham um ambiente adequado para falar a respeito dessa experiência que para ela foi negativa. Isso é muito recente em termos de mundo. Quem primeiro falou isso foi a Convenção dos Direitos da Criança, de 1989. Né? Nós estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Depois a ONU, em 2005, numa Convenção Social número 20, ela falou que a criança tem o direito de ser protegida de sofrimentos durante o processo de justiça. E ela tem o direito de falar a respeito disso. O direito não pode ser uma coisa negativa. O direito sempre traz uma perspectiva positiva para essa pessoa. Então, o que se busca prioritariamente é garantir que esse direito seja exercido da melhor forma. Consequentemente, quanto mais isso ocorrer, vai aumentar a possibilidade de chegar à verdade real. Mas isso é consequência da garantia de que essa criança vai ser ouvida de forma adequada. Segundo uma pesquisa recente da Agência Brasil, o sul do país é a região que mais adota o método de depoimento especial. O senhor sabe diagnosticar o porquê dessa estatística? Eu conheço práticas, eu te digo assim, o Rio Grande do Sul atualmente tem 48 salas de depoimento. Deve passar para 72 até o final do ano, com possibilidade de videoconferência entre elas. Isso porque começou no Rio Grande do Sul, existe um trabalho de valorização. Mesmo assim, muitos juízes têm salas de depoimento, têm equipes qualificadas e não querem usar a sala. Né? Eles acham que fazem da forma tradicional, que quase nunca é adequada. Depois, Santa Catarina tem poucas ou quase nenhuma sala de depoimento, pelo que me informaram, ainda hoje. O Paraná, esse ano, lançou um programa de 20 e poucas salas. Mas nós temos estados como o Rio de Janeiro que tem 2. São Paulo deve ter umas 30 ou 40. O Maranhão tem mais de 30. É onde existem pessoas mais engajadas nessa prática, onde ele é mais praticado. Agora tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, que estabelece a regulamentação desse depoimento, como ele deverá ser feito, e ele sendo aprovado, ele vai tornar o depoimento obrigatório em todo o Brasil e dar um prazo para que ele seja instalado em todas as comarcas do território nacional. Na maioria das vezes, o depoimento especial de crianças e adolescentes é gravado por câmeras de televisão ou rádio. Isso não inibe, de certa forma, o depoimento? Olha, as experiências que a gente tem em termos de Brasil são bem diferentes. O que está sendo implantado no Rio Grande do Sul atualmente é o sistema de videoconferência. São salas multiuso, que inclusive podem fazer audiência com um réu que está no presídio. Então, mas ela também pode ser utilizada para o depoimento especial. É uma pequena câmera, tão discreta, a criança sabe que está... Ninguém esconde que ela está sendo vista por um juiz, por um promotor, um advogado, mas ela é tão discreta e ela é tão... os cuidados que se tem para a tomada desse depoimento, inclusive que ela chegue antes da audiência para não encontrar com a pessoa nos corredores do foro, que ela tenha uma cartilha mostrando para ela o que ela vai fazer durante essa audiência, quem é que vai ouvir, quem é que pode fazer perguntas, e a técnica que é apresentada para ela, também ninguém vai induzir ela a responder nada, ela vai falar com as suas próprias palavras. Eu não tenho dúvida que ela é muito mais positiva do que a técnica. Eu tive a oportunidade de visitar a Inglaterra, a Lituânia, a Espanha, o Chile, a Argentina, Cuba e Venezuela. Esses países eu fiz pesquisa de campo. E onde ele é aplicado, não resta a menor dúvida que ele funciona muito melhor. Os Estados Unidos possuem aproximadamente, como ele é usado por ONGs, antes do julgamento, aproximadamente 900 salas de escuta em todo o território americano, onde ela é ouvida dessa forma. Então, ela já é bastante testada e tem mostrado resultados significativos. E nos casos em que há a chamada síndrome de alienação parental, os depoimentos especiais revelam as falsas memórias. Existe algum dado recente que fala sobre isso? Não, existe um mito de que criança
fantasia, que crença. Isso aí é completamente equivocado, é um mito. As pessoas não sabem de onde tirou essa informação. As últimas pesquisas e nos livros que a gente encontra, quem estudou academicamente isso, chega à conclusão de que apenas 8% dos depoimentos das crianças e adolescentes não correspondem à verdade real. 92%. E desses 8%, 3/4 dele, por exemplo, 6% de todos, que são induzidos por adultos, que seria a alienação parental. Que a criança até acredita que isso ocorreu com ela, mas é um número bem pequeno e que nós, usando a técnica adequada, fica muito mais fácil identificar essa alienação parental. Eu digo assim por experiência própria, como juiz, que os adultos mentem muito mais do que as crianças, não resta dúvida alguma. O depoimento especial também é chamado pelo senhor de depoimento sem dano. Por que essa nomenclatura? O depoimento sem dano, ele foi criado em 2003, nós tivemos a ideia de que não fosse causado dano secundário à criança e ao adolescente. Secundário é aquele decorrente de uma exposição inadequada durante a sua escuta no sistema de justiça. Se nós fizermos isso de forma adequada, esse dano secundário não vai se fazer presente. O dano primário, que é aquele dano decorrente da violência, esse já ocorreu, nós não temos como evitar que... Agora nós podemos evitar o dano secundário. E nós tivemos algumas dificuldades com os conselhos de psicologia e serviço social pelos anos de 2009 e 2010, que inclusive baixaram resoluções proibindo os profissionais de atuarem nas audiências. Essas resoluções foram cassadas pela Justiça Federal, mas em 2010 também, quando veio a recomendação do CNJ, para evitar essa celeuma, se é sem dano ou com dano. Então, o nome eleito foi o depoimento especial, que é aquele que as pessoas estão utilizando na maior parte dos tribunais brasileiros. O depoimento especial não é uma realidade em todos os estados do Brasil, e na maioria das vezes em que ele é aplicado, envolve casos de abuso sexual. Mas o ideal não seria que crianças e adolescentes sempre tivessem o direito ao depoimento especial com o auxílio de assistentes sociais e psicólogos? Sim, existe. O ideal é que quando ela tivesse que prestar informações como esclarecer fatos que ocorreram, não precisa ser violência sexual, pode ser uma violência real, até num processo de família, como é que está, que ela fosse ouvida de forma adequada. E é uma questão de tempo que isso se espalhe por todo o território nacional. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados está investindo pesadamente em capacitar os seus magistrados, com cursos à distância e cursos presenciais. Está na grade obrigatória de todos os juízes de direito dos estados, hoje, a capacitação a respeito. É uma questão de tempo, mas eu acredito que eu não sei se em pouco tempo, porque o Brasil é muito grande, mas ele vai se espalhar. As diferenças regionais são muito grandes também. Muito bem, eu agradeço ao senhor pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de falar a respeito. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau!